Meus irmãos, como vocês estão? Todos bem? Eu desejo a paz de Jesus, a mansidão de Nossa Senhora, que a luz do Espírito Santo esteja a conduzir cada um de vocês que caminha comigo aqui pelo canal. Dou graças a Deus pela oportunidade de juntos caminharmos. Agradeço e abençoo em nome de Jesus os irmãos que chegaram pelo último vídeo, se inscreveram. Agradeço aqueles que deixam seus comentários carinhosos, animadores, e a cada um que ora pela minha vida. Muito obrigada, que Deus os abençoe e dou boas-vindas aos que estão chegando agora, para que juntos a gente possa caminhar no canal Vivências por Ana Bonfim. Que Deus continue cuidando e conduzindo as nossas vidas. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 5 a 15, e o Senhor diz assim: Jesus enviou os 12 com estas recomendações: não tomem o caminho dos pagãos e não entrem nas cidades dos samaritanos. Vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão e anunciem: o reino do céu está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nos cintos moedas de ouro, de prata ou de cobre, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado onde vocês entrarem, informe-se para saber se há alguém que é digno, e aí permaneçam até vocês se retirarem. Ao entrarem na casa, façam a saudação. Se a casa for digna, desça sobre ela a paz de vocês. Se ela não for digna, que a paz volte para vocês. Se alguém não os receber bem e não escutar a palavra de vocês, ao sair dessa casa e dessa cidade, sacudam a poeira dos pés. Eu garanto a vocês, no dia do julgamento, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus faz algumas recomendações para os 12 e são recomendações aparentemente simples. Ele diz para visitarem primeiro as ovelhas perdidas. Depois, ele diz e pede para que não levem nada com eles. Nem uma moeda no bolso, nem um calçado a mais daquele que vão usar para a caminhada, nem saco para dormir, nem comida. Jesus pede para que eles curem os doentes, expulsem os demônios e saúdem a todos aqueles que eles encontrarem, as casas que entrarem, com a paz. Então, curem os doentes, expulsem os demônios, não levem nada, desejem a paz. Que paz é essa que Jesus pede aos 12 para desejarem aos outros? A paz que vem de Jesus. Por que da não necessidade de levarem nada? Jesus envia os 12 em missão e ele pede apenas para que vão. Ele vai cuidar de todas as outras coisas para cada um desses. Na casa onde eles desejarem a paz, se não forem bem recebidos, que a paz volte para eles e eles prossigam. O convite e a ordem que Deus dá aos discípulos, o convite que Deus faz a eles, também se estende para cada um de nós. Ele não está pedindo para que a gente dê além daquilo que a gente tem, e ele não está pedindo grandes coisas. Ele está pedindo o nosso sim e a nossa obediência. Ainda que com contratempos, ainda que com as nossas dificuldades e ainda que a gente não compreenda todos os planos de Deus para a nossa vida, ele está dizendo: estejam comigo porque eu sempre estarei com vocês. Eu sempre estive e sempre estarei com vocês. Quando ele fala para os discípulos estarem primeiro entre as ovelhas perdidas, procurarem pelas ovelhas perdidas, ele também estende para nós esse convite porque somos parte dessas ovelhas. Nós também nos perdemos,
junto ao rebanho. E quando nós nos perdemos, nós temos que procurar o pastor, recorrermos ao pastor. Quando uma ovelha se desgarra do rebanho, ela não sabe voltar sozinha, ela não sabe reencontrar o rebanho sozinha. Muitas vezes ela se perde ou fica parada ali, até que o pastor venha para resgatá-la. E conhecendo cada uma dessas ovelhas e conhecendo cada um dos seus discípulos, Jesus faz recomendações muito simples, mas bem específicas. E se vocês tiverem a oportunidade de continuarem lendo esse trecho aqui, do 11 em diante, verão adiante que ele fala também para que quando seus discípulos forem colocados diante dos tribunais, para não buscarem palavras para se defenderem, porque o próprio Jesus irá defendê-los, que eles estarão expostos entre lobos em peles de cordeiro. E assim são tantas recomendações e de maneira tão pontual para a nossa vida, porque nós experimentamos tudo isso que Jesus fala para cada um dos 12. Quando o barco de Pedro balançava, eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, Pedro se assusta e quando acalma todos os ventos, eles conversam, os discípulos entre eles, quem é esse que até os mares e até os ventos o obedecem? E Jesus fala para Pedro que a sua falta de fé não o fez ver ao lado de Pedro. Por quê? Porque Jesus nunca esteve distante de Pedro. Jesus tem paciência com os seus, Jesus tem paciência com aqueles, com seus eleitos, ele faz recomendações muito simples para nós no dia a dia. E a nossa constância, a nossa obediência, a nossa vontade de fazermos a vontade de Deus, de cumprirmos com a vontade do Senhor em nossa vida, também abre para nós essas portas do desejo da paz para o outro, de orarmos pelos doentes. Amados, tantas vezes eu tenho apresentado para vocês os pedidos que chegam e também junto com os pedidos Deus tem nos dado a graça de muitos testemunhos. É fato que nem todas as orações que levantamos por pessoas que estão doentes, que nós pedimos cura, a cura vem da maneira que nós gostaríamos e os nossos irmãos permanecerem entre nós. Alguns já se foram, outros seguem lutas constantes e diárias com seus tratamentos, mas cheios de fé e de esperança que as nossas orações chegam ao céu e que Deus tem um propósito para cada situação da vida. Eu fico pensando se nós estivéssemos nesse número entre os 12, lá naquela época, quando Jesus passou essas recomendações, se nós de fato seguiríamos como os discípulos seguiram, ou se nós voltaríamos para falar, Jesus, mas e se acontecer isso? Mas Jesus, sabe o que é? Eu estava preocupado, e se acontecer de chegarmos... Sabe, quantos questionamentos nós levantamos hoje diante da palavra de Deus, diante das ocorrências da vida, diante até mesmo das bênçãos. Nossa, mas será que é para mim? Será que Deus mandou para a casa certa? Gente, nós estamos tão alienados com essa rotina do dia a dia, com essa correria, com essa falta de tempo para o sagrado, que às vezes as bênçãos vêm, elas chegam para nós e a gente não sabe nem reconhecê-las, porque estamos apegados apenas às coisas que não dão tão certo e que não são tão boas. Os discípulos foram, os discípulos estavam preparados e conduzidos por Jesus. Que Deus nos conceda a graça de nós também irmos e de nos prepararmos na caminhada dia a dia, no passo a passo, na cadência da nossa determinação e do nosso foco em Jesus, porque Ele nos conhece. Ele sabe quando os nossos olhos desviam para as graminhas mais verdes. Ele sabe quando nós corremos o risco de nos perdermos por conta de uma graminha. Ele sabe sim de tudo que nós pensamos, que nós sentimos e que nós pretendemos fazer. Então, que esse aprendizado fique para nós, no silêncio do nosso coração, que a gente possa dar o nosso sim para Jesus. Que no silêncio do nosso coração a gente acolha essa paz que vem dele e saudamos os nossos com a mesma paz.
Muitas vezes, os irmãos para os quais nós desejamos a paz não estão vivendo um bom momento, não estão preparados para receber essa paz. Não significa que não nos amam, que não nos querem por perto, mas naquele momento talvez não. E tá tudo bem, que a gente não se aborreça por isso, que a gente não se entristeça quando nós almejamos algo com o outro ou com algumas pessoas e não dá certo e não somos tão bem acolhidos ou tão bem recebidos como nós imaginávamos. Haverá o momento certo até para levarmos a paz para o outro. Essa paz, ela tem que estar dentro de nós todos os dias, mas o outro às vezes não está aberto. Exemplo, uma pessoa que está vivendo um luto extremamente difícil no dia a dia. Será que se nesse momento a gente quiser falar alguma coisa relacionado à paz que vem de Jesus e levar ao entendimento da ressurreição e falarmos para a pessoa que nós sabemos onde esse irmão está, que foi encontrar com o Senhor, talvez a pessoa saiba de tudo isso, mas a dor ela é tão grande e é tão humano sentirmos essa dor que no momento certo que a dor passar ou amenizar, será possível sermos ouvidos para falarmos de vida eterna, para falarmos do reencontro na casa do Pai, para falarmos sobre as ruas de ouro e para falarmos da contemplação da face a face com Jesus. Talvez agora não seja a hora, para tudo tem a hora, e Deus prepara a hora para todas as coisas. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Eu espero que esse vídeo edifique a nossa fé, que nos leve a ouvir melhor a voz do nosso pastor e que a gente aprenda a caminhar sem o saco para dormir, sem as moedas no bolso, sem outro calçado e não nos preocuparmos com o que vem, porque se o envio é do Senhor, todo o cuidado dali para frente também vem dele. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, fiquemos todos na paz. Amém.